todos e a todas. Primeiro eu queria parabenizar aqui o Adilson pela excelente apresentação aqui. Eu acho que esclarece muita coisa, né? Nós há uma semana atrás fizemos um seminário aqui com a Caixa e pelo MDM, e o pessoal aí da 7 de abril está aí da ocupação. Cadê a 7 de abril aí, pessoal? Vamos lá? Isso aí. Então está aqui praticamente todos os coordenadores aqui da nossa ocupação 7 de abril, participando do seminário, porque nós entendemos que esse é um tema que os movimentos de moradia têm que se preparar para fazer, né? Porque a moradia está na pauta do dia, né? Temos aí, o Edson explicou aí, né, essa questão de como intervir no plano diretor a questão da moradia, como debater os movimentos, se apropriar dos instrumentos jurídicos para poder entender melhor como que se dá essa questão e compreender o plano diretor e o que a moradia, qual é essa questão fundamental no plano diretor que nós temos que colocar, que é a questão da função social da propriedade. Então, nós que estamos ocupando os espaços no centro da cidade, é para dizer isso, né? Agora, recente também teve uma audiência pública no Ministério Público que falou da questão da gestão democrática da cidade, onde o movimento também, nós também participamos para dar o recado, para dizer que nós, dos movimentos de moradia, dos movimentos sociais aqui, somos parte dessa sociedade que vamos construir uma outra cidade. E eu acho que o plano diretor dá essa direção, porque nós não aceitamos, enquanto movimento, essa cidade que está aí de exclusão. Nós não aceitamos que o governo dite políticas públicas. Nós entendemos, enquanto movimento, que política pública ela se constrói com o povo, com participação popular. Se não tiver participação da sociedade, não é democrático, né? E se nós queremos uma cidade democrática, participativa, nós temos que ouvir o povo, né? Então, eu acho que um sinal de que o governo, de que a prefeitura está querendo dialogar, é o início dessa questão tímida de colocar no metrô, no ônibus, a divulgação sobre o debate do plano diretor, mas eu acho que mais do que isso, né, nós temos que aproveitar todos os espaços aonde tem a concentração de pessoas para colocar informações básicas do que é o plano diretor, chamando o povo para esse momento, porque é um momento de construção da sociedade, é um momento de construção de políticas públicas e é um momento de nós aqui dos movimentos de moradia, nós temos que vir para cima, pessoal, com tudo, porque esse é o momento. Nós temos que participar dizendo que sociedade nós queremos e que tipo de moradia nós queremos e fazer aquela relação lá que é uma cidade, um bairro, né? Mostrar a diferença dos bairros na nossa cidade e dizer que nós queremos essa cidade. Esse centro aqui, nós queremos que ela seja toda a cidade de São Paulo, com direito a todas essas políticas que o centro da cidade tem. Ou seja, o centro é nosso. É isso aí. Carlos aí. Registrar aqui também a presença da Maria Gleis, que é diretora da UBM, União Brasileira de Mulheres. O professor João Cassiano, que é de São Bernardo do Campo, também está aqui. E também aqui, anunciar aqui a presença do Netinho, né, que é o Eduardo, que é o Netinho, esse que nos filma aqui. O diretor da FEPAC e também da Associação dos Moradores do Jardim Vista Alegre, na Brasilândia. Nossa, bem. Agora. Bom dia a todos, né? Sou morador de um bairro Ponte Rasa, na Zona Leste, né? Onde eu sou presidente da associação. Sou funcionário público e trabalho aqui no INASP, né? A minha pergunta que eu dirijo aqui, né, é o seguinte: quando um local tem uma melhoria, que nem ele falou aqui para se acessar Suzano e Itaquá, ele falou antecipadamente que essa melhoria acontece assim com o dinheiro dos nossos impostos, né? Então, nós moradores da Zona Leste,
quem paga seus impostos aqui, sem ser pessoas de interesses financeiros, deveriam ser privilegiados para concessão de terreno, concessão de moradia. Eu não sei se isso está acontecendo lá, porque tem certas áreas lá que é de interesses sociais e estão sendo comercializadas pelos grandes empresários. Eu acho que os nossos políticos têm que fazer essa intervenção de deixar aquilo para a região. É como às vezes alguma firma que vai para uma região, ela vai lá para aquela região trabalhar, ela é obrigada a pegar, está no contrato lá, 60%, 50% da mão de obra tem que ser daquela região. Isso não acontece, porque quando chega a rodovia, chega o metrô, chega as estradas, chega benefício, essa área aí, ela encarece o valor dela, que quem é os moradores de lá não consegue comprar, não consegue morar, tem que se afastar mais daquele lugar. Eu só vou citar aqui um exemplo que está acontecendo com nós aqui no centro aqui. A linha do metrô está melhorando aqui. Vai ter uma linha do metrô aqui, eu não sei o nome, seria amarela, ela vai ser na ACD, né, ACD, Moema, e vai pegar um pedaço do hospital, a linha Lilás, um pedaço do servidor. E hoje já foi falado essa semana aqui que o hospital do servidor vai ser terceirizado, vai ser construído 5 hospitais na periferia. Mas eu pergunto aqui, que médico que quer ir para a periferia? Quem é o policial? Quem é o político que quer ir na periferia? Ele vai lá na periferia porque precisa de voto. Mas na verdade é essa. Agora, querer morar lá, ninguém quer. Então não adianta, depois que tem a melhoria, eles afastar a população de lá. Você entendeu? Agora outra pergunta não, cabendo a mesma pergunta aí. Você também falou aqui que vai ter um balanço, né? Que o senhor colocou, bem colocado lá. Vai ser um balanço. Depois desse balanço, vai haver a melhoria, vai ter correções, o projeto continua? Será que é isso mesmo? Porque a gente precisa de um norte para poder, né, ter um destino de luta. E senão a gente vai fazer o que sempre? A gente faz, fala, faz as reuniões, se encontra. E aí? Depois não muda nada? Eu não sei, minha pergunta. Eu vou aproveitar a acústica. Eu vou aproveitar a acústica. Qual é o seu nome primeiro, por favor? Professor João Cassiano. Vou falar aqui porque eu vejo que tem deficiência na defesa. O meio campo também, a defesa tem dificuldade. Então, tá bem. Aí a seleção fica complicada, mas eu vejo que está bom. Para dizer o seguinte sobre a política urbana. É importante que nós todos saibamos que toda a nossa ação está baseada no documento macro, que é a primeira lei da nação, a Constituição Política do Estado. O artigo 182, o artigo 182 fala a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais, moradia é uma delas, das cidades e garantir o bem-estar de seus habitantes. O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é o instrumento básico da política do desenvolvimento urbano para a expansão urbana. Eu quero indicar o seguinte: tudo o que nós estamos fazendo aqui e as lideranças sociais que estão aqui presentes deve ter uma outra Bíblia na mão, ou duas Bíblias. Uma é a Constituição, que nós temos que aproveitar as lideranças, e outro, o Estatuto da Cidade, que nós temos que comê-lo, nós temos que devorá-lo, porque é o instrumento que outorga essa beleza que gerações que hoje não estão conosco e que os que estão aqui presentes devem saber que essa liberdade que temos aqui agora está sentada sobre, não vou dizer milhões, mas dezenas de mil de cadáveres, retrocedendo a uma ditadura que nós passamos. Essa liberdade que estamos aqui para fazer esse questionamento, para perguntar, para falar do plano diretor, custou muito. Então, a liderança social tem que ser atuante e responsável e exigir, porque o mesmo Estatuto da Cidade outorga funções que nós podemos indicar.
a iniciativa, a convocação ao plano diretor é feita pelo senhor prefeito, feita pelos vereadores. Mas nós temos que observar a realidade desse plano diretor. Porque o plano diretor, a situação participativa nossa no Brasil é nova, não tem 30 anos. Não tem 30 anos. E o plano diretor nasce com as Nações Unidas. A participação nasce com as Nações Unidas. Se praticou no Brasil, no Rio Grande do Sul. Mas não é propriedade privada nossa. É propriedade privada do mundo. É do mundo, dos continentes que sofrem. A visão do plano diretor para nós aqui é importante, porque tem que ser coletiva. E tem que ser um instrumento nosso. Eu tenho aqui alguns elementos, 2 elementos importantes. A sociedade civil pode atuar contra o senhor prefeito com uma ação civil otorgada para fazer cumprir que realmente as conferências sobre o plano diretor OOP, o Orçamento Participativo, sejam realmente participativas, e a participação não pode ser dirigida até um determinado setor da sociedade, como temos observado. Chega um determinado vereador, chega no orçamento participativo, aqui em Costa Rica, em Bolívia, em Centro-América, onde seja, por onde nós passamos, chega com 200 pessoas e logra tirar a aprovação de um projeto ali, que não tem nada a ver diretamente com o coletivo, somente com um pequeno núcleo que votou em ele, e coloca no orçamento participativo essa aberração, quando deve ser coletivo. Então, a participação nossa tem que ser direta, não pode ser dirigida. Para isso precisamos do quê? Vir a esses seminários, essas capacitações, para não estar sendo teleguiado, para que nós tenhamos força coletiva e entender que não podemos chegar à consecução de um plano diretivo, realmente, de um plano diretor estratégico, porque todo plano estratégico é de melhoramento. O plano diretor é macro, é grande, se desgrossa em planos, planos, projetos e sucessivamente. Então, isso que queremos, que essa participação seja permanente. Um abraço a todos os que estão aqui, porque estão compreendendo o legado que ficou a derrubar essa revolução safada, mentirosa, que não foi a revolução dos militares, aquele falso milagre brasileiro que não existiu. O milagre era, na época, saber como o povo estava vivendo, estava comendo, estava sobrevivendo. Obrigado a todos. Agora o Alexandre. Alexandre, com o Alexandre nós vamos encerrar as perguntas. Tá? Bom, em primeiro lugar, a companheira falou em nome da ocupação, e eu acho que merece palmas dobradas, porque hoje acho que o mais de avançado se faz. Estamos de política urbana no país, quem faz não é o Estado, o município, a União, quem faz são as ocupações que estão nas áreas centrais da cidade. Só eles estão conseguindo fazer o óbvio, que é botar gente aonde tem infraestrutura e onde tem emprego. Acho que, com todo o sofrimento, como o companheiro falou, que as pessoas têm que viver no dia a dia para conseguir defender esse ponto, eles conseguem fazer mais avançado, enquanto o poder público muitas vezes fica lá oscilando entre se vai aumentar a ocupação, daí começa a ocupar, parece que dá a impressão que vai valorizar, e daí já vem uma onda de gentrificação, você vai ocupar, você vai valorizar, então não é para pobre, então dá para a gente botar gente no melhor nível social, e daí vem as políticas de gentrificação, e daí elas falham, e daí, então acho que realmente os companheiros que estão ocupando os prédios do centro da cidade estão fazendo o que tem de mais avançado hoje, sem ter estrutura nenhuma, sem ter muitas vezes nem apoio, muitas vezes sofrendo preconceito até de próprias pessoas do movimento, e eles estão na nossa vanguarda. Com relação ao plano diretor,
pouquinho retomando o que eu falei lá no começo, eu acho que a grande questão é entender no meio de todo esse emaranhado de questões qual é a contradição fundamental. Mais uma vez, eu acho que a contradição fundamental é a questão do direito de propriedade. Então, eu acho assim, fundamental, porque se me pedisse, você pode mexer numa coisa só do plano e não abrir a boca de todo o resto. Eu acho que é botar o dedo na ferida, que é a defesa do potencial básico único. Só para isso eu queria chamar a atenção para que todo mundo pense nisso, verifique isso e dê atenção a essa questão, porque eu acho que a caixa preta do plano diretor está nessa questão. Propriedade privada. Bom, pessoal, vamos então caminhando aqui as últimas questões, né? Eu acho que estão nesse espírito, né, de que a gente precisa ser mais democrático. Né? O Carlão falou desses problemas que tem na periferia. A gente tem defendido já no movimento de reforma urbana a importância da gente ter instrumentos de que a gente chama de apropriação da mais-valia urbana. Se o proprietário tem benefício, tem mais uma questão aqui que a gente voltou, que daqui a pouco ele freia. Mas é o seguinte, se alguém tem benefício para o investimento do Estado, ele tem que retornar isso de alguma forma para a sociedade. Tem diversos mecanismos do plano previstos para isso, mas desde a contribuição de melhoria, quando você tem um determinado benefício, você paga um imposto maior para isso, dentro dos grandes proprietários, das pessoas que de fato, não do proprietário de um pequeno lote, né, que tem o asfalto na porta. Mas as grandes intervenções têm que vir acompanhadas de mecanismos de dividir o lucro dessas grandes intervenções para todos os membros da sociedade. O plano tem várias coisas nessa direção, vai valer a pena se dedicar a isso, né? Mas, por exemplo, a partir das linhas de metrô pela cidade, pensar uma política de aproveitamento melhor do solo ao longo das linhas férreas, das linhas do metrô, é o meio de apropriação da mais-valia urbana. É assim que tem muitos outros que têm previsto no estatuto, estão previstos no plano diretor também. Esse processo de avaliação vai permitir conhecer melhor esses instrumentos, ver que defeitos estão sendo aperfeiçoados para a gente poder aplicar e garantir isso mais equilibrado. Agora, isso não tira a necessidade da gente pensar de forma metropolitana, né? A cidade de São Paulo já não cabe mais no seu território, efetivamente, por conta da forma como ela se desenvolveu. Então, ter uma relação melhor com a região metropolitana também ajuda nesse processo de melhoria de qualidade de vida. O ideal em São Paulo é que o plano diretor fosse metropolitano, não só na cidade. Porque o que acontece aqui tem impacto em outros lugares. E o contrário também é verdade. O que um município como Itaquá fizer com a sua terra tem claro impacto, o Guarulhos, mais ainda, que é o setor inclusive, tem impacto no que acontece em São Paulo. Mas o plano diretor, pelo menos, a gente ainda não tem essa construção de região metropolitana muito bem elaborada no país, mas o plano pode ajudar nisso, pode dialogar com o planejamento metropolitano, pode dialogar com o planejamento das empresas públicas do governo do Estado, com a Sabesp, com a CETESB, para que a gente possa ter avanço nessa direção.